Bom dia, paz esteja convosco. Voltei, mas foi para ensinar a palavra de Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai poder impedir o agir de Deus sobre as nossas vidas. Nós estamos no Pão Diário, essa série que nós estamos a cada dia aprendendo um pouquinho mais do que é o fruto do Espírito. E hoje nós estamos no último fruto, que é o domínio próprio, né? E esse fruto tão desejado, tão amado por todos nós. É um dos frutos que eu peço todos os dias para que o Senhor venha me capacitar com esse fruto, para que nós possamos ter esse domínio próprio, esse controle que só o Senhor pode nos dar. Porque o domínio próprio é saber controlar, é saber se posicionar. Isso é importante para que todos os nossos impulsos sejam controlados, porque nem sempre os nossos impulsos são bons, nem sempre as nossas atitudes nos levam a tomar decisões corretas e certas. Então, amado, o domínio próprio a gente tem que controlar, porque isso é importante, por conta que nem todos os nossos impulsos eles são bons. E quem vive apenas para satisfazer os seus prazeres, sem procurar com as consequências, acaba caindo no pecado. Então, por isso, nós precisamos não só satisfazer os nossos desejos, para que nós não venhamos cair no pecado. Como diz a palavra, né? A carne é fraca, o espírito é que tem que estar forte, é o espírito que tem que estar controlado. Deus, ele nos ajuda a dominar, a ter esse domínio próprio, porque é um dom, só Deus vai nos dar. Só Deus vai acrescentar na nossa vida esse dom. E nós não vivemos mais para o pecado, apesar de pecarmos, mas nós temos hoje a consciência de dizer não para o pecado, de falar não, porque todo dia o pecado vem e te chama, mas você tem a escolha, você pode dominar, como disse Deus a Caim, cabe a você dominar o mal. Então, agora que nós vivemos para agradar a Deus, que nós vivemos para fazer o bem, ter domínio próprio traz a liberdade para fazer o que é certo e não o que é errado. Por isso há essa necessidade de todos os frutos eles serem acrescentados sobre a nossa vida, amados, porque é necessário. E no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: também disse a Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então aqui no livro do Gênesis, o próprio Deus está falando que ele nos fez a sua imagem e semelhança e que nós venhamos ter o quê? Domínio. Domínio sobre tudo que há sobre essa terra. Então, amado, cabe a mim e a você temos domínio e temos o controle na nossa mão para que nós venhamos fazer o que é certo e que não é errado. O domínio próprio é um fruto do Espírito que a gente encontra no capítulo 5, 23 de Gálatas, que é necessário para todo aquele que conhece a Cristo, para todo aquele que conhece a Jesus, para que a gente possa vir ter esse domínio, esse controle, muitas vezes de controlar a nossa língua, nossos impulsos, pois somente Deus ele pode dar esse controle e colocar esse desejo no nosso coração. Se Deus nos der e se nós pedirmos para Deus, nós vamos conseguir. Até porque muitos se encontram descontrolados, infelizes, deixando-se ser dominado por coisas, pelos problemas, pela situação, dominado pelas circunstâncias, totalmente descontrolado e muitas vezes dominado pelo vício, pela má vontade, pelo desejo, pelo impulso. Quantos de nós já determinamos hoje é segunda-feira e todo final de semana eu vou comer hoje, porque segunda-feira eu começo a minha dieta e não começo. Porque nós precisamos ter domínio próprio, nós precisamos ter o controle daquilo que nós queremos. É para largar um vício, é para largar uma situação. Então Deus ele nos deu, ele diz: tenhas domínio, para dominar sobre o mar, os peixes, até e tudo. A diferença, amado, que nós, seres humanos, nós podemos escolher o que podemos, aquilo que nos capacita. Então, nós precisamos buscar a Deus esse domínio próprio para que a gente possa viver bem,
Porque sem um domínio próprio, nós ficamos totalmente descontrolados. E aí a gente começa a agir por impulso, por vontade e por desejo. Sendo que a palavra de Deus está dizendo hoje para ti que Deus te fez imagem e semelhança dele e que ele diz que cabe a nós a dominarmos. E é dominar em todas as áreas, amado. Quantos de nós queremos parar de beber Coca-Cola? Quantas pessoas querem parar de fumar, de usar droga, de fazer coisas que desagradam, que defraudam e não conseguem? Por quê? Porque falta esse fruto, que é o domínio próprio. Então, amado, que nós venhamos ter esse domínio, que nós possamos ter domínio próprio. E se você não tem, peça a Deus, porque é um dom. E aprender sobre um pouquinho de cada fruto. E o que acontece com a gente quando a gente falta, quando a gente não tem essa característica e que falta o domínio próprio? Tem alguns sinais que nos mostram que nós precisamos ter domínio próprio. Uma das coisas que a gente precisa ter domínio próprio é no orgulho. A pessoa descontrolada, a pessoa que não tem domínio próprio, ela é orgulhosa. Porque a palavra de Deus diz em Salmo 19:13, também da soberba guarda o teu servo, e ele não me domine, então serei impreensível e ficarei livre das grandes transgressões. Então a palavra de Deus está dizendo que a gente tem que ser guardado, que a gente tem que ter domínio sobre essa soberba, para que nós não venhamos também nos tornar orgulhosos, porque isso é falta de domínio. E quando a pessoa não tem autonomia, o primeiro sinal é ser orgulhoso e não reconhecer os seus erros. Com isso, a pessoa prossegue fazendo coisas erradas sem reconhecer. Então, amado, o orgulhoso, ele não reconhece a sua falta de domínio, a sua soberba. E a palavra de Deus em Salmo 19:13 vem dizendo que nós devemos o quê? Nos guardar da soberba, do orgulho. Porque a pessoa que ela não reconhece os seus erros, ela vai continuar prosseguindo e fazendo tudo errado. Pela falta de quê? Do domínio próprio. Uma das características de quem não tem domínio próprio é a impaciência. Provérbios capítulo 16:32 diz: melhor é longânimo do que herói de guerra, e de que domina o seu espírito, do que toma uma cidade. Então ele diz que é melhor ter longanimidade do que ser um herói, do que ser esse herói de guerra que o que? Domina, mas não domina o seu espírito e que toma uma cidade. Quem são os que sabem esperar? Também não se domina e logo comete erros inconsequentes, porque não saber esperar, não saber ter paciência, falta desse domínio sobre a impaciência faz com que a gente venha tomar posições e coisas incorretas e que nós vamos passar por consequências muito grandes. Às vezes a gente quer algo no nosso tempo, na nossa hora, e a gente lá vai e faz do nosso jeito. Quando que Deus está dizendo, espera, descansa, confia. Porque na hora certa, no tempo certo, no momento certo, Ele entrega. Mas a nossa impaciência, a nossa falta de domínio para esperar, faz com que a gente venha a ter consequências gravíssimas pela falta de domínio da espera. Uma das características também muito marcantes da falta de domínio próprio é o descontrole. A pessoa é totalmente descontrolada, a pessoa fica totalmente ansiosa, ela fica totalmente correndo atrás daquilo que Deus está dizendo, espera que eu vou fazer. Para Deus existe sim, não e espera. Sim, não e espera. Então nós também precisamos aprender a esperar no Senhor. E o descontrole, Provérbios capítulo 25, versos 28, diz assim: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Olha só o que a palavra está dizendo, que nós somos como uma cidade que está falida, uma cidade que está derrotada, uma cidade que está fracassada, uma cidade que os seus muros estão caídos. Assim é o homem sem domínio, sem paciência. A pessoa sem domínio, ela fica descontrolada e ela não tem mais condições de saber as suas próprias vontades, as suas próprias ações. Então, amado, há uma necessidade
que nós possamos hoje pedir para Deus, sabe por quê? Outra das características de quem não tem domínio próprio é a própria ignorância. Porque Salmo 32, verso 9 diz assim: não sejais como um cavalo ou como uma mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, e outros de sorte não têm a obedecer. Porque o pior nível da pessoa sem domínio próprio é quando ela se torna ignorante ao ponto de ignorar as pessoas e as consequências das suas ações. E Deus está comparando aqui a pessoa ignorante como um cavalo, como uma mula, que não tem esse entendimento, que não tem esse domínio, e que para serem freados é necessário que venha botar o quê? Que venha botar o cabresto, né? Para que ele venha a ser domado. Muitas vezes, amado, eu peço para Deus, Senhor, freia a minha língua, me dá esse cabresto mesmo. Por quê? Porque às vezes a gente age como uma mula, às vezes a gente age como um cavalo, com ignorância e com tudo isso. Mas o Senhor vem nessa manhã para nos dar esse fruto, para que nós venhamos a aprender. E uma pessoa que está dominada pelo orgulho, pela impaciência, elas não vão passar e não vão ter o controle das suas ações, sem forma, se torna uma pessoa ignorante e sem domínio até mesmo para si próprio. Mas uma das características, né? Não só as características de quem não tem o domínio próprio, mas Deus ele também dá a característica que nós precisamos dominar. E existe algumas que precisamos aprender a dominar, para que nós venhamos ter controle, para que nós venhamos ter esse domínio. Nós também precisamos como é que se fala a palavra? Nós precisamos ter domínio próprio para controlar algumas coisas que nós precisamos aprender a dominar. E uma das coisas que a gente precisa dominar para ter domínio próprio se chama a nossa vontade. A nossa vontade. Porque não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais a minha vontade, é a vontade de Deus. Até porque Gênesis, livro do Gênesis capítulo 4, versículo 7, vem falando: se procederes bem, não certo que serás aceito. Se todavia perceberes mal, eis que o pecado já está à porta, e o seu desejo será contra ti, mas te cumpre a dominá-lo. Então ele está dizendo que quando a vontade já está na nossa porta, a gente tem que aprender a dominar isso, para que a gente não venha a cair em tentação, para que a gente não venha a ceder às nossas vontades, porque, amado, a carne é fraca. Então nós precisamos aprender a dominar as nossas vontades. Outra coisa que a gente precisa dominar é a nossa língua, porque você vai aprender isso lá no livro de Tiago, capítulo 3, do 2 até o 8, que na língua tem o poder da vida, na língua tem o poder da morte, na língua tem o poder de matar, tem o poder de abençoar. Então nós precisamos aprender a dominar a nossa língua, a dominar nossas vontades. Um grande desafio é controlar a nossa própria língua, e isso só é possível quando a gente entrega ela totalmente para Deus, porque a nossa língua ela é ferina, amado. A nossa língua ela é terrível. Então cabe a nós dominar. Por isso que eu falei ainda há pouco que eu peço todo dia, Senhor, põe um freio na minha língua, põe um freio na minha língua. Por quê? Porque eu preciso frear minha língua. Eu não preciso ceder às vontades daquilo que eu quero falar, mas eu preciso dominar. E como é que eu domino? Somente entregando para Jesus, entregando totalmente a nossa língua para Ele. Não adianta ter religiosidade e não saber controlar a língua. Tiago, capítulo 1, 26 fala isso. Que não adianta você ser religioso, não adianta você estar numa igreja, se a tua língua te mata, se a tua língua te leva para o inferno. Então, amado, ter domínio próprio é também saber controlar a língua. E se você não sabe controlar a sua língua, se você ainda chama palavrão, se você ainda fala mal, se você ainda conta mentira, se você ainda fala um monte de coisa, ainda canta também um monte de coisa que não é de Deus, comece a pedir para Ele: Senhor, coloca um freio, assim como tu botou na mula, no cavalo mesmo, porque a gente não vai agir com ignorância de não reconhecer que nós precisamos ser tratados, que nós precisamos ser mudados e que nós precisamos ser transformados pelo poder e autoridade em nome do Senhor. Outra coisa, amado, que é terrível e que a gente precisa aprender a dominar para que a gente venha a ter domínio próprio é aqui, ó, na nossa mente, os nossos pensamentos, porque basta um pensamento para que a gente venha a fazer uma situação, criar uma situação, ver coisa que a gente não é para ver, pensar o que não está existindo nem acontecendo. Então os nossos pensamentos, eles precisam estar dominados, porque a nossa mente, amado, ela é um campo de batalha, ela é uma arena, aonde você vai dominar se você quer viver o bem ou o mal, aonde você vai querer dominar, ser derrotado,
fracassado ou mais que vencedor. A tua mente, os teus pensamentos, eles precisam estarem totalmente entregues ao Senhor. Eu costumo dizer toda manhã: Senhor, coloca o capacete da salvação na minha cabeça, protege, brinda de todo pensamento contrário, de todo dardo, toda seta, mas que a minha mente, Senhor, ela possa estar dominada, controlada, e que o Senhor esteja me ajudando para que eu não venha ter pensamentos ruins, pensamentos de morte, pensamento de tristeza, pensamento de angústia, de dor, mas que minha mente ela possa viver o que é bom, perfeito e agradável. Então, amado, nós precisamos o quê? Dominar os nossos pensamentos, para que a gente possa viver o que é bom. Porque Filipenses capítulo 4, versículo 8 vem dizendo: finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se alguma virtude há e se alguém louvor existe, seja isso que ocupe a vossa mente, o vosso pensamento. Então o próprio Deus está falando aqui em Filipenses que a gente tem que botar o que é bom, que é agradável, que é perfeito, tudo que é bom para nossa mente, para que a gente possa ter a nossa mente saudável. E aí sim, as nossas ações também, amado, para que nós venhamos ter domínio próprio, é necessário que as nossas ações, elas também estejam dentro desse controle, desse domínio, porque 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, somos incorruptíveis. Então, nós devemos dominar as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos atos, eles devem serem controlados a serviço da obediência a Deus. Então, os meus atos, eles têm que serem controlados, as minhas ações, elas têm que serem controladas de acordo à vontade de Deus. O pecado, ele não terá domínio sobre vós dessa forma. Porque quando nós controlamos, quando nós dominamos as nossas ações, o pecado, ele vai vir te chamar, mas você vai escolher Deus, porque a música diz, ó: o pecado todo dia vem, me chama, todo dia vem as tentações, me chamam, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Então, se eu vivo a vida de Deus, eu tenho que controlar as minhas ações. Eu não posso ter ações que defraudem, desagradem a Deus. Eu não posso, porque se eu controlar e dominar as minhas ações, a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 6, 14, está dizendo que eu terei domínio sobre o pecado. Então, se o pecado vier e eu controlar as minhas ações, eu vou dizer não para o pecado, porque as minhas ações, elas vão estar dominadas, controladas. Portanto, as nossas ações, elas devem ser inspiradas no exemplo da palavra, no exemplo da palavra de Deus. E nós vamos aprender a dominar nós mesmos. Nós precisamos dominar nós mesmos. Dominar nós mesmos para podermos começar, ter o controle de nós mesmos, para que isso nós venhamos controlar as nossas necessidades. Em Cristo Jesus, amado, o nosso Senhor, nós aprendemos a ter esse domínio. Só Ele pode nos dar esse domínio próprio, esse domínio que nos faz a diferença. E o Senhor, Ele fala em Filipenses 2,10, para que o nome de Jesus se dobre sobre todo o joelho, e nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Então, que a nossa língua possa estar dominada, controlada. Somente Jesus foi o Senhor e de vossas vidas. E nós podemos ser controlados por Deus, que é o amor que nos fará ter esse domínio, que viver uma vida em obediência. E o que nos faz ter domínio próprio? A gente ter obediência, ser obediente a Deus. Primeira coisa, a primeira característica que traz domínio próprio para a nossa vida é nós termos obediência, obedecer. Romanos 13:1. Todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por Ele instituídas. Então, quando nós aprendemos que nós devemos obedecer, nós passamos a nos termos limites de acordo com a vontade de Deus. E isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Isso é estar dentro dos padrões daquilo que Deus verdadeiramente quer que nós estejamos. Que nós possamos ter domínio próprio, que nós possamos respeitar, que nós possamos ter respeito. Mateus 7,12 fala: tudo quanto, pois, quereres que o homem vos faça, assim fazeis também
a eles, porque esta é a lei do profeta. Então, amado, que nós venhamos ter respeito. Se você quer ter respeito, respeite também, para que você venha a ser respeitado. Porque isso é característica de quem tem domínio próprio, saber respeitar o outro, para que também seja respeitado. E para que nós possamos ter a liberdade, para que nós possamos ser livres e libertos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo está me deixarei dominar por nenhuma delas. Então nós podemos, com domínio próprio, ter a liberdade para olhar para essas coisas que são lícitas, mas que não me convêm, e dizer não, eu não quero, porque eu tenho domínio próprio. Então que nós venhamos aprender hoje, sermos livres na presença de Deus e orientados pelo Senhor em tudo que fizemos e em tudo que vamos fazer, para que de acordo com a sua vontade venha acontecer sobre as nossas vidas, para que a gente tenha liberdade para demonstrar maturidade e que nós somos capazes de termos o domínio próprio e controlar aquilo que não nos faz sermos dominados e que não nos faz ter e sermos a imagem e semelhança de Deus. Eu espero que hoje nós tenhamos aprendido um pouquinho sobre essa série do que é o fruto do Espírito e que ela venha contribuir na nossa vida como alimento, como fortalecimento, como direcionamento para nossas vidas. Amado, peça, pois os frutos do Espírito, eles estão à tua disposição, porque está na palavra de Deus. E ele fala, no versículo 22, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Então que nós possamos ter aprendido um pouquinho mais de Deus hoje e que nós vamos orar agora, mas que Deus te abençoe. Para você que está aí nos acompanhando, a Cléia que está lá em Fortaleza, para a Ilma, para o Ney, para a Kátia, que Deus venha nos abençoar grandemente. Não importa o dia, a hora, o momento que você vai estar assistindo esse pão diário, mas que ele possa falar com você, que ele possa te ajudar a dominar aquilo que ainda não está dominado dentro de você, para que cada dia mais e mais você seja esse homem com a imagem e semelhança de Deus, que você possa ter amor, que você possa ter longanimidade, que você possa ter a bondade, a mansidão, que você possa ter a fidelidade e que você possa dominar e que você possa ter domínio próprio. Peça, é fruto do Espírito e Deus tem para lhe dar, e que você possa receber todos esses frutos na tua vida, para que Deus possa operar e bradar e você venha ser a imagem e semelhança de Deus. Amém? Compartilha, convida outras pessoas. Amanhã a gente vai ter pão diário. Compartilha, convide outras pessoas, se inscreva no meu canal no YouTube. Eu tô agora postando também no Instagram. Vá lá, siga, curta, deixe o seu joinha, compartilhe o link desse spam diário com outras pessoas, porque é aprendizado. Eu aprendo quando eu sento aqui e Deus me inspira para falar para você, e eu também estou aprendendo, e que a gente possa também ser missionário, levar a outras vidas a palavra de Deus. Amém? Deus amado, Deus santo, Deus poderoso, eu oro agora pela vida, Senhor, desse homem, dessa mulher. Pai, que tu venha com teus frutos nessa manhã, que tu venha nos abençoar, que tu venha acrescentar em nós cada um deles, Pai, para que nós possamos cada dia mais e mais ser parecido contigo, ó Deus, a tua imagem e semelhança, para que, Senhor, nós venhamos ser homens e mulheres melhores, pacientes, guerreiros, que lutam e controlam o Espírito, e que nós possamos a cada dia, Senhor, estar cheio dessa tua graça, dessa tua unção, e que teus frutos, Senhor, eles venham nos dominar, que eles venham estar sobre a nossa vida, para que nós venhamos ter o controle e o domínio de todas as coisas. Abençoa a vida desse homem, dessa mulher, Pai, com saúde, com provisão, com prosperidade, salva, liberta, cura, transforma, mas nos acrescenta, Senhor, os teus frutos. É o que nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Coraçãozinho para você, fique com Deus, Deus abençoe, e até amanhã, se o Senhor nos permitir, com mais um pão diário. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre o teu lar, sobre a tua casa, e que Deus te abençoe grandemente, poderosamente, em nome de Jesus. Para você também, Ilma, muito coraçãozinho. Para você que está mandando coraçãozinho, Deus abençoe. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus, e até amanhã.